Bom, boa tarde de nossas convidadas de hoje. A gente inicia hoje, né, um ciclo de conversas da área de educação da Casa Roberto Marinho. A Casa Roberto Marinho tem, durante a quarentena, feito alguns encontros com artistas, curadores, pessoas da área da arte, enfim, nosso diretor, nosso curador, o Lauro Cavalcante, já fez alguns encontros com artistas como a Vânia Mignone, Beatriz Milhazes, e hoje a gente inicia esse encontro para falar de educação, e o tema que a gente está trazendo hoje é arte, educação e primeira infância, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, essa temática. E queria apresentar, né, as convidadas e o Pedro, né, Pedro Leal, que trabalha comigo na Casa Roberto Marinho, na área de educação, que vai participar também. Bem-vindo. Obrigado. Bom te ver. Obrigado a todos pela escuta. pela tela. E vou apresentar um pouquinho vocês, para quem não conhece. Vou ler aqui rapidinho um pouquinho da história de vocês, né? A Bia é artista, educadora, trabalha como curadora educacional, abriu a Casa 38 recentemente com a sua irmã, né, Andréia Jabor, que é bailarina. Enfim, um espaço que promove entre arte, educação, movimento e trabalha principalmente com a primeira infância, né? Acho importante ressaltar que ela é mãe de 2 filhos, né? Isso muda muito o trabalho de educação com a primeira infância, acho que tem um outro sentido. E ela mesmo diz que foi com a maternidade que veio crescente interesse pela primeira infância, e também com as formações em Reggio Emília, na Itália, e na Colômbia, com o projeto AEIOTU. Foi gerente de arte e educação da Casa Daros e diretora da divisão de arte e educação do MAC de Niterói. E atuou em diversas outras instituições também, com programas pedagógicos ligados à arte e à educação. Bem-vinda, Bia. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente em mais um momento, né, assim, de conversa e de troca. E obrigada. E agora eu vou apresentar... Oi? Obrigada a você por me convidar. Imagina. Uma conversar com você e com quem está aqui presente hoje. Imagina. E vou apresentar agora a Maria Emília. Maria Emília, atualmente, ela é supervisora, né, da equipe de ação educativa do Instituto Moreira Salles, e ela também atua como professora do curso de extensão Infância, Cultura, Educação e Estética da PUC Rio. Fez uma formação em cinema, mas foi levada pela arte e educação e principalmente atuando em museus, né, e voltando suas ações para os bebês, principalmente, né, e toda a formação que teve no Parque Lage, também passou pelo AEIOTU, na Colômbia, onde teve uma formação importante, no Red Solar Brasil, e, como já disse, atualmente é supervisora da parte de arte e educação do Instituto Moreira Salles. E muito bem-vinda, Maria Emília. Muito bom poder falar com você. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês, virtualmente. Né? Sim, sim. Em breve, tomara que seja no campo do real. Então, a ideia um pouco hoje é a gente traçar uma conversa a partir de algumas temáticas que a gente considerou importante para pensar o trabalho de arte e educação na primeira infância. E a gente elencou aqui 3 palavras para poderem guiar um pouco a nossa conversa, que na verdade é uma conversa, é um bate-papo informal, é mais para trazer um norte, uma perspectiva para a fala de cada uma de vocês. Então, a gente separou 3 palavras: a estética, a ética e a escuta,
como palavras essenciais, assim, norteadoras, na verdade, para pensar a arte e educação na primeira infância. E aí queria passar a palavra para Pedro, né, que vai conduzir, talvez, vai conduzir a nossa primeira pergunta dentro desse tema. E a ideia é que posteriormente, né, assim, o momento que a gente está vivendo, quer dizer, o momento da pandemia, do Covid-19, e toda a realidade que nos é colocada, uma realidade nova, uma realidade que invade nossas casas, invade os nossos trabalhos, e todo essa reflexão da arte, da educação da primeira infância, ela passa a ter um outro sentido e em outras questões, né, que a gente considerou pertinente também para a gente conversar, de pensar isso no momento atual. Mas vou passar a palavra ao Pedro, que, enfim, separou algumas perguntas para fazer, primeiramente para a Maria Emília. Obrigado, Roberta. Não sei se falar boa noite para quem está ouvindo. Boa noite, boa tarde, o momento do dia que vocês estejam escutando. Obrigado por estarem ouvindo a gente. Então, como a Roberta disse, eu vou fazer uma pergunta, um pedido de elaboração para Maria Emília, e já tomando em consideração que nesse momento que a gente está vivendo, né, cada um de nós, eu, Roberta, Bia, Maria Emília, cada um em suas casas, né, é difícil ter essa conversa que a gente vai ter hoje sem tocar no momento atual, né, de pandemia, que eu espero que passe logo. Mas eu acho que o percurso da Maria Emília, eu acho que pode dar uma contextualizada, porque a Maria Emília, como a Roberta falou, eu conheço ela, né, há alguns anos, e ela tem um percurso já longo de pensar a dimensão estética na primeira infância, né? Aprendi muito com você, Maria Emília, sempre ouvia com muito interesse o que você fala, né? Já até li textos seus, e me chama muita atenção como você pontua o modo como, nesse período, né, na primeira infância, não existe um limite, uma linha demarcatória clara, né, entre dimensão estética e dimensão prática, como essas linhas se embaralham. Queria que você começasse isso, né, e que eu acho que vai ajudar a gente a conduzir a conversa para o momento atual. Então, eu passo a palavra para você. Obrigada pela generosidade, viu, Pedro? Bom, A generosidade não, é a justiça a quem você é. Obrigada. Eu acho que a gente fica sempre pensando, né? Muitas vezes quando a gente fala tanto para o público em geral, né? Seja para pais, seja para professores e outros, né? Educadores, enfim, de diferentes contextos. Quando a gente fala a palavra estética, muitas vezes isso assusta, né? E provoca logo um afastamento, porque as pessoas têm muito essa ideia da estética conectada intimamente com a produção artística e com a reflexão sobre essa produção artística, sobre o belo, né? Que sim faz parte do que é o conceito de estética, que é essa dimensão, mas, né, nos últimos anos, enfim, a partir do século XX, a gente começa vários pensadores a pensar essa dimensão também como estando presente no cotidiano das nossas ações, né, das ações humanas. Isso está presente no cotidiano das ações humanas, ela está presente na vida e no modo como as crianças, desde muito cedo, desde bebês, né, se relacionam com o mundo e com os outros. Eu separei um trechinho aqui de uma fala da Véa Vec para começar essa reflexão e aí a gente aprofundar um pouquinho. Vou dar uma lida aqui. Então, ela fala assim, né, que é uma atitude de cuidado e atenção para as coisas que fazemos. Um desejo de sentido. É a curiosidade, a admiração. É o oposto da indiferença, da falta de cuidado, da conformidade, da ausência de participação e sentimento. Eu gosto muito dessa... É quase uma síntese, assim, né, que eu peguei do pensamento da Véa Vec, que é uma atelierista de Reggio Emilia, né? E porque ela traz essa ideia, então, de que eu gosto de separar que a gente pode pensar em três palavras também, né? Que é o prazer, o assombro
e a empatia. Né? Então, tudo isso envolve o que seria essa dimensão estética. Né? E isso são três níveis, né, de relação que se colocam, né, nesse encontro das crianças com o mundo, né, com as coisas do mundo, com os objetos, com os materiais, com os acontecimentos desse mundo, né, e com o outro, com as pessoas. Né? Então, esse senso estético ele se apresenta nessa relação com o mundo, né? E aí traz muito essa ideia também, né, que é importante a gente ter em mente quando a gente está falando da primeira infância, né, e que também vai se entrecruzar, sim, com o fazer artístico, com o olhar do artista, né, que é esse olhar que se afeta e se deixa afetar pelo mundo, né, que escuta as coisas do mundo, né, e que coloca em relação às coisas e as ideias que de uma maneira inusitada, que muitas vezes também vai se colocar em relação com o pensamento divergente, né, que é uma qualidade de pensamento muito característico também das crianças, né. Então, e aí, mas mesmo assim, às vezes fica muito abstrato, né? Mas do que a gente está falando quando a gente está falando de tudo isso, né? É tanta coisa e pode parecer que não é nada ao mesmo tempo, né? Mas o modo como nós, como as pessoas estão, né? Como o ser humano se coloca no mundo, ele é comunicado por gestos, né? Pela sonoridade, seja a sonoridade da língua, da voz de cada um, da entonação, né? Pelo ritmo, por combinações de cheiros, toque, gestos, né? Pelas cores, pela combinação dessas cores, né? E isso constitui, a gente pode falar assim, que constitui a dimensão estética da experiência cultural humana, né? Então, a estética, ela perpassa todo esse modo de estar, né, que varia tanto, né, e que é tão rico, que é tão belo a gente perceber como esse estar no mundo pode acontecer de inúmeras maneiras, né? A gente pode olhar para diferentes sociedades, diferentes culturas e ver como não existe uma única forma de se relacionar, né, com o que nos cerca, né? E as crianças, né, desde bebês, elas não estão alheias a essa dimensão, né? A todas essas qualidades de combinações que o ser humano faz com o mundo e que está atento também com a natureza, né? Elas se conectam, então, na verdade, com as pessoas a partir dessa dimensão, né? Então, como é que as crianças se conectam com o mundo? Elas estão observando o modo como a gente fala, elas estão se conectando com as nossas entonações, com o modo, com os nossos gestos, né? Que gestos são esses? Como esses gestos mudam a partir de uma situação diferente, né? E a gente pode parecer que, né, por muito tempo se pensou que as crianças pequenas elas tinham uma relação meramente que a gente precisava proteger elas, né, cuidar no sentido de alimentá-las e cuidá-las e não passar nenhum perigo, né? E que sim, existia uma estimulação sensorial ali, mas o que a gente sabe hoje é que, na verdade, desde muito cedo as crianças elas estão procurando se comunicar, né, com o outro e com esse mundo. E essa comunicação se dá muito antes da linguagem e da palavra, né? A primeira comunicação que a criança vai ter está dentro da barriga da mãe, né? E depois com esse cuidado que pode ser a mãe, mas pode ser um cuidador que é o principal cuidador dela no início da vida, né? Que dá nessa troca de olhares, né? Nesses sorrisos. Então, essa dimensão que está o tempo inteiro constituída na relação também, né? A criança ela busca essa responsividade, que o outro seja simpático a ela, que pode ser uma resposta que nem sempre é agradável, né? Por isso que a gente fala de assombro também, porque nem sempre é encantamento, nem sempre é algo gostoso, maravilhoso, né? Mas tem sempre o assombro que perpassa isso e essa resposta que o mundo dá, né? Uma resposta que vem por um gesto, por um olhar, né? E ela está também atenta, de alguma maneira, a essa parte sensorial, né? As qualidades de luz diferentes, a musicalidade. Então, uma criança, desde muito cedo, ela também é como se não como um adulto que tem uma instrução musical, mas, por exemplo, um adulto que não tem nenhuma instrução musical, a criança ela consegue perceber as mesmas qualidades sonoras que um adulto, né? Então, como isso é interessante a gente ir pensando, né? Então, ela está permeada, essa cultura o tempo inteiro permeada, e esse ímpeto de se comunicar, esse ímpeto de aprender novas formas de se expressar e entender como o outro se expressa, né? Então, pensar essa dimensão estética como esse
não sei se é a melhor palavra, mas esse invólucro que está posto no mundo, nas coisas, nas texturas, na luz, no som e na relação com o outro, né? Eu posso pedir para você fazer um comentário, algo que você falou um dia que eu achei bem bonito. Me corrija se não for exatamente isso, tá? Mas eu lembro que você falou que, enfim, por mais que essa elaboração que você fez agora, né, que você faz junto com outros autores, não seja amplamente, enfim, divulgada ou que as pessoas tenham acesso a isso, eu lembro que você falou que, não só na nossa cultura, mas em outras culturas também, algo que se foi fazendo espontaneamente foram criar brinquedos, né, para essa faixa etária que estão muito próximos da sensação, né? Por exemplo, chocalho, enfim, brinquedos que produzem sons que são puras cores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que eu nunca esqueci que você falou isso. Eu acho muito lindo isso. Porque se a gente pensar, né, por mais que isso, a gente não, muitas vezes, as mães, as famílias, os cuidadores das crianças, elas não tenham isso, como você falou, né, consciente, é algo que é quase atávico, né, do ser humano, né? Ela vai brincar com a criança. E aí essa brincadeira ela começa na voz, né, na musicalidade, daquelas brincadeiras que a gente faz com o bebê, aquela voz que não é à toa que a gente faz vozes para o bebê e vai para o agudo, para o grosso, né? Essa é a brincadeira que vem do corpo com caretas e o bebê imita as caretas que a gente faz, né? Até os brinquedos, assim. Eu trouxe aqui um brinquedo que eu comprei. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Tá sim. Comprei em Belém, no mercado Ver o Peso, em Belém, e eu acho lindo, porque é isso, eu acho que esse tipo de brinquedo, né, e claro, todos os brinquedos que vão se complexificando o mundo vai criando, né, as pessoas vão criando, tem muito disso, né, então a chegada de uma criança, ela provoca criação, né, e a criança, o adulto ele cria para a criança e cria com a criança, né? E depois a criança ela mesma vai criar, né? Com esses objetos, com essas coisas que estão no mundo. E é lindo porque esse brinquedo é para mim a encarnação do que é essa vivência da dimensão estética, né? Porque é a partir de um som da natureza, de um sapo, né? Um adulto ou um adulto com umas crianças criaram relações, então eles conseguiram relacionar coisas que estão totalmente díspares, se você pensar, né? O que um pachar de um sapo tem a ver com uma semente de açaí, com uma pequena cabaça e uma madeira, né? Qual a relação que isso tem? A priori não tem relação nenhuma, a não ser que são todas as coisas do mundo natural, que nós somos também, né? Inclusive. Então, mas aí você ouve aquilo, você, na sua experiência do mundo, você é sensível, você tem empatia com aquilo, e aí você percebe que esse som aqui pode remeter, você cria um mecanismo, você associa essa cabaça, e tem uma beleza estética também, né? Que tem as cores, as tonalidades. Então, eu acho que como que é lindo isso, né? A gente, mesmo sem saber isso, né, conceituar, né, a gente vive isso no corpo. E na primeira infância é muito assim que a gente constitui o pensamento e o conhecimento, né? Antes do conceito virar palavra, virar algo abstrato, ele é vivenciado no corpo. E é assim que elas vão construindo quem elas são, né, as crianças, na relação com o outro e com o mundo. Achei muito bonito uma frase que você falou agora, que a chegada da criança gera criação, né? Realmente acho que é uma frase muito forte, né? Gera criação no ambiente familiar, né? E acho que tudo isso que você aponta dessa questão da relação da estética, do gesto, do movimento, seja do assombro, né, da fala da Vera, de Régio, seja do prazer, né, tem a ver com algo que é relacional, né? Aquilo, nós somos seres de relação, né? Seres que se constroem na relação com o outro, né? E isso é muito bonito, né? Mais bonito ainda de se pensar isso no momento que a gente está vivendo agora, que isso toma uma dimensão do outro muito particular, do outro e das coisas, né? Dessas coisas que se reinventam, né? E aí queria passar assim, a palavra para a Bia, porque eu acho que também toda essa pesquisa que a Bia
desenvolve ao longo de muitos anos, né? E falo isso desde do que eu pude presenciar, mais de, acho que quase 20 anos de contato com o seu trabalho, desde o MAC, né, da relação que se fazia da escuta do espaço, né? Me lembro que no MAC a gente ouvia o espaço para poder trabalhar com ele, essa ideia de um entendimento de que o espaço vai te falar, de que o lugar vai te falar para que você possa dizer alguma coisa, né? Esperar com que o local te fale, né? Que você tenha uma ética perceptiva para que você possa, talvez, retornar ao mundo, né? E ao longo de tantos anos, né, vendo esse trabalho que você desenvolve, né, como isso foi fundante, eu acho, até antes da relação com Reggio Emília, eu diria, que estava muito presente, né, em todo o seu trabalho como arte educadora. E eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente ampliar um pouco essa questão que já é tão bonita, né, dessa estética que vem de um processo primário, né, assim, que talvez seja até ancestral, né, assim, que venha muito longe, né, assim, muito bonito. O que a escuta tem a ver com isso, né? O que a ética da escuta, de uma escuta, tem a ver com essa estética, né? Porque, pelo que me parece, que a Maria Emília está falando, essa estética não é parada, ela é uma estética movente, né? Ela é uma estética da face, que ri, que chora, ela é uma estética que permeia o mundo, né? E o mundo está em mudança o tempo todo, né? Então, o que teria a ver? Queria passar a palavra para a Bia, assim, o que a escuta tem a ver com isso, o que a ética tem a ver com isso tudo. Obrigada, Rô. E linda as coisas, as contribuições suas, Maria Emília. Muito legal te ouvir falar. Tanto tempo de trabalho junto e, ao mesmo tempo, né, tanto tempo que a gente ficou um pouco separada, seguindo cada uma o seu caminho. Mas foi na primeira infância que a gente se encontrou e desenvolveu coisas tão lindas. E muito legal isso que você trouxe, Roberta, da questão da nossa trajetória em arte e educação e lá do MAC, né? Porque eu acho que esse olhar para a primeira infância, no meu caso, enfim, está muito ligado à minha trajetória como artista, né? Quer dizer, é uma formação como artista, é um olhar como artista que está muito dentro dessa dimensão estética, né? Em que você percebe o mundo e absorve esse mundo e tenta transformar esse mundo, né? Quer dizer, ele todo tem um interesse, né? Quando a gente fazia no MAC, o MAC como obra de arte, né? E olhar para esse entorno, era um pouco tentando resgatar essa dimensão estética que, às vezes, o olhar adulto, ou até um olhar que tá, né? Que não está sendo instigado, motivado, né? Vai amortecendo, né? Esse estado, essa possibilidade de você entrar em contato com a dimensão estética do mundo, né? Que é muito potente, né? Que é transformadora e que está na essência do ser humano, né? O ser humano, ele vive ele nasce nessa percepção dessa dimensão estética e ele precisa disso, é intrínseco, né, do ser humano. Só que eu acho que, enfim, por uma série de razões e questões, às vezes a gente vai perdendo essa capacidade. E o artista está o tempo todo em sintonia com isso, eu acho. E aí, no caso da criança, que nasce com esse ímpeto, com essa pré-condição, né, de estar em contato com o mundo, na relação, e percebendo por todos os seus sentidos, né, que atravessam, né, que invadem o seu corpo, né, e que ela tem que dar conta, né, é extremamente assustador também, por um lado, tudo, o som, né, os cheiros, o toque, né, o movimento, é tudo inaugural, né, é tudo extremamente potente e é por onde ela percebe, sente e se relaciona com o mundo. E essa questão da escuta,
eu acho que é muito importante, que vem, né, que eu acho que a gente sempre trabalhou com essa dimensão estética, a questão do olhar, né, dentro desse trabalho de arte e educação, mas que quando eu vou encontrar muitos anos depois, né, na pedagogia da escuta em Reggio Emília, né, e fui à Itália para fazer formação, depois na Colômbia também, num trabalho lindo que eu pude acompanhar lá, que Emília foi também. Como assim, foi um astrondo para mim, foi assim, uma coisa que me deixou completamente impactada. E eu acho que de poder visualizar o trabalho do artista dentro da escola, né? Um artista justamente com esse olhar, com essa escuta, atento a essas linguagens das mais diversas, né, que a criança se utiliza para, né, para se expressar, para se comunicar, para estar nesse mundo, né? E é através da escuta que é possível essa conexão, né? Quer dizer, e uma escuta que é ampliada, é uma escuta que vai além da escuta apenas oral, é um estado de escuta, né? Porque é um estado de atenção com esse outro, percepção desse outro, é um estado de olhar para esse outro, é um estado de sentir esse outro, é uma abertura que você se predispõe ao outro, né? E nessa abertura com o outro, você, obviamente, entra em contato consigo mesmo, né? Consigo mesmo. E essa é a grande potência e também, por um lado, às vezes, pode ser o dificultador e o medo que algumas pessoas têm de entrar nesse lugar. Porque você tem que se abrir completamente e vai voltar para você. Essa escuta volta para você mesmo, né? Para as suas angústias, para os seus medos, para os seus bloqueios. E quando você se permite entrar nesse lugar de escutar a criança, porque ela está trazendo, se permitir entrar nesse lugar que muitas vezes pode ser frágil, pode ser amedrontador, pode ser instável, pode ser... E que é totalmente inaugural, né? Não tem nada que te ampara, porque é uma experimentação, né? É uma vivência, é um sentido, Então, eu acho que esse espaço de escuta, né? Às vezes eu me lembro as primeiras vezes que eu ouvi, né? Eu comecei primeiro indo a palestras e ouvindo, né, atelieristas e pedagogistas de Reggio falando sobre a experiência, e depois, alguns anos depois que eu fui à Itália, e esse espaço eu falava, nossa, mas isso é tão simples, é tão óbvio, mas ao mesmo tempo eu falava, por que isso não acontece? Por que não é isso que se vê verdadeiramente né, muitas vezes na escola, nos processos educativos, a questão da escuta, que tantos outros educadores falaram, como Paulo Freire, né? Por que é tão difícil escutar? Né? E mais difícil ainda, por que é tão difícil escutar a criança? Porque é uma escuta que não é só da palavra, é uma escuta sensível que passa por todos os viés. Então, você tem que estar com esse estado alerta, com esse estado, com essa disponibilidade. Nem sempre nós, no mundo adulto, estamos com essa disponibilidade. Bia, posso fazer um comentário? É um comentário um pouco pergunta, mas eu quero embarcar na sua fala. E a gente tem essa visão de que o adulto é mais que a criança, né? Ele é mais maduro, ele é mais sofisticado, né? E num primeiro momento, quando se pede esse ouvir a criança, parece que o adulto está fazendo uma concessão, né? Eu vou não sei se é melhor falar, mas eu vou me infantilizar para ficar perto, né, do meu filho. E se a gente está falando aqui, né, partindo da fala da Maria Emília, que existe uma dimensão estética na criança que ela é perdida, esse escutar, né, do adulto também, primeiro, que envolve uma humildade, né? Humildade no sentido de eu tenho muito o que aprender
com a criança, seja meu filho ou minha filha, enfim. Mas eu acho que tem algo que prende muito, né, estar em face dessa riqueza, dessa dimensão. É um pouco do orgulho do adulto, de se sentir mais maduro que a criança. Eu tenho mais que a criança, né? E não conceder algo que ela tenha a nos ensinar. Enfim, só um devaneio que me veio aqui. Não, mas super pertinente, porque o que você está falando é que para uma das primeiras coisas para você conseguir escutar a criança é justamente você mudar a imagem que você tem da criança ou da infância, né? Que ela é capaz, que ela é sensível, que ela é capaz de formular hipóteses, que ela então, essa imagem da criança como uma criança ou um bebê competente, se você como adulto tem muda essa imagem, que eu acho que ela foi também mudando ao longo da história, e a gente vê, né, se a gente for pegar a imagem da infância, né, ao longo do desenvolvimento humano e da história, enfim, e hoje a neurociência vem para comprovar aquilo que educadores e artistas e tantos psicólogos e tantas outras áreas já sabiam, né? Dessa competência da criança, do bebê. Né? Ele já nasce competente e predisposto do encontro ao outro, né? Existe, e é justamente aí, nesse momento, a importância da relação, porque também a criança precisa encontrar esse sorriso, como a Maria Emília falou, esse olhar, esse anteparo, esse som, esse colo, né? Essa conversa, essa escuta. E a escuta, às vezes, as pessoas confundem com fazer as vontades da criança, não é isso. Ah, não, mas se eu fico escutando tudo que fizer, tudo que meu filho quiser, né? Não é isso, é escutar o que ele tem a dizer e você pode rebater, e sem desmerecer a importância daquilo que está sendo dito ou olhado. Às vezes é um olhar, às vezes é um gesto, às vezes é uma birra, às vezes é um movimento, às vezes é uma construção, né? Às vezes é uma experimentação, é uma água, ele está mexendo e está sentindo aquela água nas mãos, e né, pode estar molhando tudo ao redor, mas ele está experimentando aqui por conta desse estado inaugural, que eu acho que é tão lindo. E quando você se permite estar e escutar a criança, você se permite, que eu acho que esse talvez seja um dos grandes presentes que a infância tem para quem está próximo das crianças, é você poder estar junto com a criança nesse olhar inaugural, voltar a ter aquilo que um dia você já teve. Ser capaz de olhar a água com assombro, com maravilhamento, achar a água uma coisa maravilhosa, né? Seus dedos passam através da água, ele molha, tem temperatura, né? Ela tem uma sensação, quer dizer, coisas que a gente nem mais para ver, a gente usa a água, lava a mão e foi, né? Quer dizer, então, se permitir entrar nesse estado, e aí da infância, o momento presente, né? Eles vivem absolutamente o momento presente, não tem angústia com o passado e com o futuro. Isso, para mim, por exemplo, hoje na quarentena está sendo uma maravilha, poder tentar estar com meu filho e viver o momento presente, sem angústia do passado, poxa, perdi tudo, aquilo que eu tinha, não sei o quê, daranã, e sem né, o medo e as angústias do futuro, que está tão incerto, que só nos resta viver esse momento presente. Vamos lá, no aqui e agora. Né? E aí você falou essa questão da ética. Eu acho que tanto a questão estética, né, a escuta, são atitudes éticas, né, com relação a essa infância que se apresenta. E não só isso, quer dizer, o que você oferece e como você oferece, que materiais, a criança está eternamente curiosa com esse meio, com esse entorno, com as coisas que tem agora em casa, né? Enfim, eu acho que a questão da natureza é muito forte, mas as crianças perderam esse direito, infelizmente, né? Nesse momento agora, de contato com a natureza. Nós também, a não ser através das nossas janelas, né? Dependendo da vista que a gente tem também, né? Então,
eu acho que é uma atitude ética, né? Essa questão da ética que eu acho que está relacionado tanto com essa dimensão estética, de entender essa dimensão estética que está ao nosso entorno, né? E a importância dessa dimensão estética, né? Quanto essa escuta, né? Acho que... Posso falar uma coisa? Por favor. Com certeza. Não, porque eu estava ouvindo a Bia falar, né? E acho que é isso, né? A própria essa ideia de cuidado, né? Que você está falando, o que você oferece para a criança, né? Que eu acho que se contrapõe um pouco essa ideia que, de certa forma, na nossa sociedade, né? Tem um peso muito forte que é do consumo, que é do ter, mas que é um outro olhar, né? Que é do belo pelo cuidado, pela atenção, né? Pela dedicação que você dá às coisas, ou até ética no sentido, se você tem empatia, né, pelo outro, se você tem empatia pelo mundo, você vai pensar as suas ações, né, que interpelam o outro e que interpelam o mundo. Então, como é importante a gente estar atento a isso, que a criança ela está atenta a tudo isso, e como é importante a gente desenvolver isso, né, dar repertórios, complexificar essas relações, e para o próprio adulto também, né? A Bia estava falando que como esse estado do presente da criança pode ser muito importante para a gente nesse momento agora, né? Porque um momento que gera muita ansiedade, que a ansiedade é isso, você está ou lá atrás ou você está projetando sempre o futuro e não vive o dia de hoje, né? É claro que as crianças elas estão sentindo tudo isso que a gente está sentindo, elas vão sentir o medo, elas vão sentir a angústia também, né? Elas não estão a parte de todas essas sensações, porque tudo que acontece no mundo também perpassa a vida delas, né? Direta ou indiretamente, às vezes muito diretamente, né? Às vezes das maneiras mais duras, mas como esse estado de estar presente e de empatia com o outro e com o mundo, isso a gente tem muito a escutar e aprender, né? E valorizar, né? E mostrar para ela como isso é importante, como isso como o que ela está desenvolvendo, né, enquanto brincadeira, enquanto ideia, enquanto gesto, aquilo nos afeta, né? Aquilo tem essa resposta que a Bia estava falando. Só uma coisinha para trazer aqui, que talvez acho que a gente falou, né, agora há pouco, nas nossas conversas também, essa questão do brincar, né, da importância do brincar, né, a Emília trouxe o brinquedo, né, um brinquedo que é lindo, porque é um brinquedo construído, né, com elementos da natureza, como você falou, com coisas muito díspares, né? Não é esse brinquedo pronto, comprado, estereotipado, mas um brinquedo vivo, né? Um brinquedo que é o verdadeiro brinquedo, né? Que na realidade o brinquedo é essa ação de você pegar algo e modificá-lo, né? Transformá-lo, reinventá-lo, né? E esse estado de brincar que é tão importante, né? Então, eu acho que é um outro ponto de conexão muito importante de relação entre adultos e crianças, né? Quantos poetas, né, artistas não falam sobre esse estado de brincar, né? A importância desse estado de brincar, né? Quantos artistas não vão olhar para as crianças brincando, né? E trazer isso para dentro do seu trabalho, né? Essa expressividade da criança brincando, enfim, e os poetas inúmeros também, né? E as brincadeiras, elas contêm em si todas as linguagens artísticas, se a gente for parar para pensar, né? Tem a música, tem a dança, tem os jogos corporais, tem tudo, né? A escultura, o teatro, né? A coisa plástica. Eu acho lindo de perceber isso, né? Porque inclusive muito contemporâneo, né? Porque as crianças misturam as linguagens, né? E aí elas fazem instalações, né? Elas misturam, né? Elas fazem como aquela imagem que eu mandei para vocês, né? O meu filho construindo uma escultura no supermercado de desentupidor de pia, né? Que é quase uma obra do Nelson Lerner, infantil, obviamente, que não é o Nelson Lerner, não infantilizando o Nelson Lerner, pelo amor de Deus, mas que se ele não tivesse um pai que permitisse que ele fizesse aquilo e fosse, obviamente, arrumando para não, né, causar um transtorno no mercado, aquilo não aconteceria, né? Esse estado de invenção.
de invenção que é comum aos artistas e à criança. Não. E eu acho que nesse lugar, eu acho fascinante também. É fascinante. É fascinante. Posso fazer um apontamento, Roberta? Sim, sim. A Bia já tocou no assunto que eu acho que é o ponto inescapável dessa nossa conversa aqui, não é? Que é pensar, enfim, tudo que a gente vem falando desde o começo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, eu quero dizer, durante a pandemia, né? Eu acho, assim, em primeiro lugar, está muito cedo para, minha opinião, né, para ser otimista ou pessimista quanto ao futuro, né? Está muito cedo para fazer previsões, até porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar, isso ainda é obscuro, né? Mas tem algo que é do desafio imediato, né, do que está acontecendo agora. E queria pedir, então, para vocês, enquanto educadoras e enquanto mães também, Roberta e Bia, né? A Maria Emília ainda não teve filho, né? Não que eu saiba. Mas vocês, enquanto mães... tem vários. Não, é porque eu pensei, será que ela teve filho e não estou lembrando, mas... Mas vocês, enquanto educadoras e enquanto mães também, né, que estão vivendo isso dentro de casa, o que vocês podem dizer sobre as conquistas e os desafios desse momento atual? Você me inclui na pergunta, é isso? Com certeza. Você, enquanto educadora, enquanto mãe, faz parte também. Tá certo, mas eu passo a palavra para a Bia primeiro, depois eu faço minhas pequenas colocações. Eu acho que esse momento é um momento muito desafiador para todo mundo, né? E é isso, assim, um pouco que eu falei, a possibilidade que eu estou tendo, e obviamente que eu tenho que pensar que a minha possibilidade, ponto de vista, parte de eu estar podendo estar com meu filho, uma condição que né, meu marido está em home office, eu estou podendo estar com meu filho, meu trabalho está num estado meio de suspensão por conta o meu espaço, o espaço da Casa 38, era um espaço que recebia pessoas, crianças, aulas e tal, ele está nesse estado de suspensão e enfim, e esse formato online ainda eu acho que está, né, estou tentando entender, absorver o que pode ser feito dentro desse conteúdo, né, dessa forma, né, desse formato online. Então, eu estou podendo ter esse tempo, né, de estar com ele e, obviamente, também todas as outras funções domésticas, né? Então, acho que estar em casa tem sido estar também nesse estado de brincar, de bagunçar, de arrumar, de limpar, de estar junto. Então, eu estou tentando trazer ele para junto. Ele me leva para o mundo dele, para a brincadeira dele, para as questões dele. E tem momentos que eu tenho que trazer ele, né, para o meu mundo, para o momento que eu estou cozinhando, ou para o momento que eu estou, né, fazendo uma faxina, arrumando a casa, e ele participando disso, né? E ele se diverte horrores, né? Assim, tem momentos que não, que ele acha chato e ele vai fazer outra coisa, né? Então, eu acho que a casa, nesse momento, está sendo um espaço amplificado, e o estar em casa, eu acho que tem que ser reinventado, que a maneira, primeiro que a gente nunca esteve tanto em casa como agora, né? Eu estava ouvi uma fala uma palestra da Stella Barbieri, falando desse momento agora e da casa, e ela fala da casa adormecida e da casa acordada. Achei super bonito isso que ela falou. E agora a gente está vivendo um estado de casa acordada, né? Todos os ambientes acordados ao mesmo tempo, né? Porque antes a gente, sei lá, acordava de manhã, saía para trabalhar e voltava à noite, enfim, né? A gente não vivia a casa em toda a sua plenitude, potência e também dificuldades, né? Então, eu acho que é como que você cria esse espaço, discuta, troca, brinca, né? E vai convivendo, né? E ele, porque eu acho que a criança também está aprendendo muito nesse estado, né? Ouvir as perguntas dela, por que não pode sair, tem que botar máscara, né? Saber
que responde, né? O meu filho fica bolando uns planos mirabolantes para matar o vírus. Ele já fez vários planos mirabolantes. Ele falou que vai afogar o vírus, falou que vai botar um vento muito, 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 muito forte e o vírus vai sair voando e vai morrer o vírus e vai acabar o vírus. E que, assim, eu tenho que escutar, eu escuto, porque na idade que ele está, com 4 anos, 3 para 4, acabou de fazer 4, né? Como que ele consegue processar isso, né? Então, é importante também ouvir a criança de acordo com a sua faixa etária, com o momento que ela está vivendo, né? As suas angústias, nesse estado de estar em casa, né? De estar longe da escola, de estar longe dos amigos, de não poder ir na praia, de não poder passear, né? Então, eu acho que tem sido um grande desafio para toda a família. E o convívio, né? Um convívio que a gente nunca teve. Um convívio totalmente exacerbado, né? De todos na família. É um convívio permanente, né? Então, mas acho que a casa ela tem muitos. A gente tem que desmontar a casa um pouquinho, do jeito que ela funcionava, que ela era, como a gente gostava. Eu acho que a gente tem que usar ela em toda a sua potência. Na cozinha, o que tem na cozinha, na faxina, na área de serviço, na máquina de lavar, no quarto, no banheiro, a água, o chuveiro, quer dizer, as coisas estão ali postas, são coisas muito fascinantes, a janela, né, o momento de bater panela, ele já sabe, lá vai para a janela, vamos bater panela, tem a hora do bater panela, e ele, olha o Bolsonaro, ele nem sabe o que é, ele fala, e bate panela, e tá tudo certo. E acha o máximo a hora de bater panela na janela. E, enfim, acho que é um pouco isso, assim, não falar muito. Quem pode falar agora? Emília, pode dar uma palavrinha sobre o assunto? Não tenho filhos, né? Mas acho Sim. que é também o olhar de quem não tem filhos vem de um outro lugar também, né? Quando a gente fala. Quando eu fiz a pesquisa no mestrado, as pessoas sempre perguntavam: você não tem bebê? Eu falei, não. Como se, né? E é importante também ter esses outros olhares, né? É claro que o olhar também acho. que vem da maternidade, ele é um olhar singular, né? E privilegiado, vamos dizer assim. Mas são outros olhares que podem também trazer essas ideias inusitadas, vamos dizer assim, né? E a criança, ela é responsável... Afastamento é bom também, né? Hã? Uma certa dose de afastamento também contribui. E a criança é a responsabilidade da sociedade como um todo, né? Então, a Bia estava falando dessa possibilidade, né, que ela tem de estar em casa, de ter esse tempo, e não, a gente sabe que essa não é uma realidade que está posta para todo mundo, né? Ou que a casa seja um lugar seguro para todas as crianças ou para todas as mulheres, né? Nem sempre a casa é esse lugar de segurança, de acolhimento. Então, como que a gente pensa sobre isso como sociedade? Eu não tenho uma resposta, né? Mas como que a gente também tem que olhar para essa situação são tantas realidades diferentes, tão singulares e delicadas, né? Mas, sem dúvida, assim, eu acho que o que a Bia traz dessa ideia de olhar para a casa de um modo diferente, de tudo isso que a gente vem falando, né? Que às vezes é algo muito simples, né? Você não precisa ter milhões de coisas, milhões de aparatos, mas se você não tem nada, você tem seu corpo, você não querendo longe de mim idealizar as necessidades e a vulnerabilidade, né? Seja ela de que ordem que seja, mas assim, se você tem o seu corpo, você tem a relação, você tem a atenção, você dedica àquela criança uma escuta e uma troca, né? Isso já é muito, e eu acho que quando tem aquele termo, acho que é o Winnicott, a Bia pode talvez me corrigir se eu estiver enganado, ele fala da melhor mãe possível, né? E é isso, o que é o melhor possível. Boa o suficiente, né? Isso, boa o suficiente. Isso, suficientemente bom. E qual é o suficientemente bom que a gente pode ter agora de relação com as nossas crianças e, enquanto sociedade, também cobrar e pressionar para que o mínimo, o suficientemente bom chegue a todas as crianças, né? E essa da dimensão estética é isso, ela está no raio de luz que entra na casa, ela está no som que o corpo faz, no sorriso,
numa música, numa parlenda que você canta, numa história da sua família que você conta, né? Ela está permeando todas essas relações. É uma questão da gente realmente apurar, né, os ouvidos, né, do corpo como um todo e disponibilizar isso. E entender também e dar espaço para que isso aconteça, como a Bia falou, né? O que você pode ver como uma bagunça, como a Roberta falou, no mercado, no caso agora, dentro de casa, entender que ali é um espaço de criação e de elaboração desse momento, né, e da vida da criança. Então, às vezes, deixa a coisa desorganizar, né? Deixa a sala virar cozinha, o banheiro virar sala, o que for, porque é um espaço de criação. E eu acho que só a partir da imaginação e da potência criativa a gente vai conseguir sair disso né? Senão a gente enlouquece, né? Senão a gente... Porque se o futuro não está dado, como você falou, a gente não tem noção nenhuma, né? A gente nunca tem o controle do futuro, mas no momento a gente foi tirado qualquer possibilidade de planejamento, né? E aí isso é algo que afeta muita gente, né? E indiretamente ou diretamente também vai afetar as crianças. Roberta, eu sei que você tem coisas a dizer sobre isso, né? Eu acho que a gente já está chegando no tempo que a gente tinha proposto, mais ou menos, né? Mas você podia dar uma palavra sobre isso e já indicar uma conclusão, mas um momento da gente pausar, né? Deixar reflexões no ar. Sim. Não, em relação é uma condição muito particular, né? Assim, muito particular mesmo. E eu acho que ela te promove reações e talvez colocações no mundo que talvez você nem esperasse de si próprio, né? Pelo menos o que eu sinto na minha família, né? De uma surpresa consigo mesmo, né? De se ver em situações e se colocando em situações que talvez sejam estados que você não jamais pensou antes, né? Acho que a gente nunca ficou tanto tempo num lugar só. Mais uma vez, para quem pode, eu tenho esse privilégio de poder estar nessa condição. Tem mulheres sofrendo diversas outras opressões, né? Assim, obviamente que não é fácil, é uma rotina de cuidados diários, que essa rotina, eu acho que ela deve se manter para que a gente não enlouqueça, então um pouco a alimentação, né, toda essa parte, o banho, não sei o quê, um pouco da leitura, a necessidade de se manter uma rotina e, ao mesmo tempo, a necessidade de se inaugurar a loucura. Eu acho que isso é muito interessante, assim, como você viver a loucura e a rotina no mesmo lugar. A loucura no sentido positivo da loucura, né? Assim, e acho que essa coisa aqui em casa, tentando ser breve, o que me passou na primeira semana foi um ímpeto tão maluco, quando eu vi que a coisa ia acontecer, que eu ia ficar aqui, e eu sou uma pessoa muito de rua, eu preciso da rua, eu tenho necessidade da rua. E que eu falei, cara, eu vou ficar aqui com meus filhos, eu vou fazer disso aqui uma invenção. E comecei a enlouquecer, assim, fazendo uma coisa de produtividade completamente enlouquecida, né, assim, com a coisa do trabalho, do home office que eu tinha que fazer, mas de que eu podia inventar, e comecei a olhar para casa e foram muitas coisas que a gente fez, assim, e acho que é uma coisa também de um ímpeto de sobrevivência, foi uma coisa de sobrevivência, né, o que tem para sobreviver? Criação. Então vamos lá. E aí foi muito. E depois foi retrocedendo temporalmente. Está no momento agora de fazer mais lentamente, de ouvir mais as crianças, o que elas querem, porque no início eu fui muito positiva, no sentido de entender que era a única maneira que meus filhos tinham de sobreviver. Eu sendo artista e educadora, eu falei, a única coisa que eles têm para sobreviver aqui é arte. Mas depois fui slow motion, para poder ouvi-los, poder escutá-los, entender que às vezes não vai dar, entender que às vezes é isso, limpar banheiro junto, escutando uma música. Mas eu acho que é algo inaugural e fundamental a convivência da rotina
e do estado de criação, assim, juntos. Realmente, acho que aí tem algo muito fabuloso, assim, e muito temeroso também. É um limite de tudo isso. Mas a gente vê plantinha crescer agora, a gente plantou planta, manjericão. Então, eu tenho usado alguns recursos temporais com meus filhos para eles perceberem a passagem do tempo. Então, plantar, por exemplo, que são recursos primários. Plantar, ver a planta crescer, é um recurso temporal, né? Um pouco isso, assim. Mas... Tem uma palavra que a Bia usou, que eu acho que está implícita na sua fala também. Me corrija se eu estiver errado, Bia. Mas você falou de uma necessidade de desmontar a casa, não foi? Você usou esse termo. Eu acho que eu até amplio esse uso do desmontar, né? Eu senti que para enfrentar essa quarentena, eu tive que me desmontar, né? Porque eu era que nem você, Roberto, uma pessoa da rua. Acordava, a primeira coisa que eu queria fazer, eu ia tomar café na padaria, por exemplo, sabe? Eu tinha essa necessidade. Tipo, nem o café da manhã eu tomava em casa, acordava e saía. E quando se reconfigurou, agora eu fico em casa, né? Ao invés de ficar sofrendo com isso, eu me desmontei quem eu era. Tudo bem, ele pode voltar daqui a algum tempo, né? Mas desmontei quem eu era e busquei o que é possível criar com o que eu tenho. O que eu tenho? Ficar em casa da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, né? Uhum. Isso te impõe uma condição, né? Óbvio que, assim, como Emília pontuou, né, muito bem, quer dizer, é uma condição muito diferente para cada família, com cada condição social a qual ela vem. Às vezes, nem da condição social, às vezes da condição íntima, da condição sentimental, da condição empática que essa pessoa tenha, né? Mas, enfim, eu acho que são tantas coisas, assim, eu não sei, queria fazer uma proposta para vocês. Se a gente, o que vocês preferem? Se a gente lança, assim, eu acho que são muitas perguntas, né? Muitas reflexões, eu acho que ainda em andamento, acho que vai demorar muitas gerações ainda para ter alguma leitura disso, e obviamente vai ser a leitura daquela geração, a gente está vivendo isso no tempo presente, e que perguntas a gente poderia fazer envolvendo a questão da primeira infância, da criança, da família, da arte, né, nesse estado de agora, nesse estado de não previsibilidade do futuro, a morte batendo à porta, a criação tendo que se fazer dentro de casa. Que perguntas a gente pode lançar para as pessoas, assim, que obviamente são pessoas muito diversas que estão escutando a gente, então, que perguntas possíveis para a gente refletir junto, e se existem, né, ainda, ou se elas são ainda silêncio, né? Eu acho que é uma formulação que não terminou, mas que eu fico pensando nessa ideia de compartilhamento, né, de busca de narrativa, que narrativas são possíveis serem criadas nesse, né, e que são, como se são plurais, né, mas que narrativas a gente pode criar sobre esse momento que estamos vivendo, né, e como elas se dão, né, através de que linguagens elas se dão? Acho que, não sei se é uma boa pergunta, mas acho que quando a gente narra, a gente está, né, pegando emprestado aí talvez um pouco do Benjamin, mas a gente está reelaborando, a gente está rememorando e recriando em cima do que aconteceu, né? E com possibilidade de futuro. Então, que narrativas são possíveis a gente gestar agora e encarná-las? Como vamos encarná-las, talvez? Né? Uhum. Eu acho que, para mim, é um pouco de pergunta e talvez um pouco de desejo, de esperança, né? Se após, né, tudo isso que a gente viver,
né, após esse estado, né, de suspensão, de estar em casa, de tantos confrontos, de tantos medos, enfim. E aí, obviamente, pensando a questão da primeira infância, que é o foco aqui da conversa, o que será, né, assim, a esperança de um outro, talvez de um outro tempo de estar na infância e com a infância. Se isso vai ser né, visto, porque eu acho que existe um aceleramento, assim, um excesso, né, que eu acho que em todas as áreas, né, da cultura e da sociedade, mas em relação à infância, eu acho que existe também um excesso e um aceleramento do tempo que eu acho que tem sido muito, né, que pode vir a ser prejudicial, enfim, difícil saber agora, né? Como você falou, em futuras gerações vamos saber, né? Mas de pensar um novo tempo de estar presente, né? E eu acho que para todos, mas para a primeira infância, em especial, né? Esse tempo, até pelas crianças estarem entrando muito cedo, né? Nas creches, na pré-escola, e que tempo, que olhar, que escuta é essa, né? E a sociedade como um todo pode dar, né, para esse momento tão precioso da vida que vai definir o futuro de qualquer nação. Né? Então, olhar para a infância, hoje, agora, né, é olhar para o futuro. Com certeza. Posso dar uma palavrinha também? Lógico. Na verdade, não é uma pergunta, dividir com vocês uma crença minha que já alguma de vocês falou isso em algum momento, com o risco de soar no primeiro momento que se trata de um otimismo bobo, mas não é. É uma crença que eu tenho na capacidade do ser humano de criar, né? E criar, mesmo enfrentando situações extremamente dolorosas, extremamente difíceis, um criar que enfrenta isso, né? Mas que em algum momento ele frutifica em algo que dá alegria, né? Que recupera alegria. Enfim, eu acho que é uma crença que eu tenho praticado assim, né? Nesse momento que a gente está vivendo, em que, enfim, coisas muito duras têm acontecido comigo e com quem está à minha volta. Usem esse potencial, acreditem também nesse potencial. Tu sabe que eu estava ouvindo, né? E aí, voltando aos artistas, era um documentário sobre criação e era uma fala da Yoko Ono. E a Yoko Ono, que é uma artista que vai fazer um trabalho muito focado no outro, né? E ela estava falando da infância dela e de quando ela era criança, quando o Japão estava em guerra. Ela vinha de uma família muito rica, de empresários e tal, e eles passaram a não ter nada, nada, nada ao ponto de não ter comida. Não tinha comida, né? E que ela, com o irmão, ela brincava com o irmão de inventar comida. E ela disse que aquilo matava a fome dele, né? Assim, ela inventava. Então ela pegava, sei lá, folha, não sei o que, essa nós vamos comer. E inventavam uma comida. Óbvio que a gente pode romantizar isso, falar, nossa, né? Isso é uma romantização do direito essencial do homem, que é poder comer, poder vestir, poder ter saúde. E a gente tem que lutar politicamente por isso todos os dias, né? Principalmente num país como o Brasil. Mas eu achei aquilo de uma beleza, porque era um estado que não tinha solução. E aí você vê todo o trabalho dela como artista no futuro, que é a ideia da potência da imaginação, né? Que era aqueles outdoors que ela fazia com Lennon, tipo, imagine que a guerra acabou. E a guerra acontecendo. E botava, a guerra acabou. Então, essa ideia de inventar para si mesmo, né, novas realidades, né, assim,
eu acho que é o único potencial que se tem no meio de uma impossibilidade de qualquer outra coisa, né? Muitas vezes, né? Sem romantizar isso, assim. E mais uma palavra para finalizar com vocês, que são nossas convidadas, né? Querem deixar uma palavra para as pessoas, já que a gente, na verdade, fez uma reflexão final, uma palavra que fique, um objeto, um brinquedo, algo que fique. Já que você trouxe a Yoko Ono, eu nunca teria pensado nisso, mas eu nunca me esqueci, né, do trabalho que o John Lennon conta, né, por que ele se aproximou da Yoko Ono, que era uma sala vazia. Posso até não ter todos os elementos da obra, mas, enfim, era uma sala vazia, que tinha uma escada no meio, e quando o espectador subia a escada, no teto estava escrito sim. E se ele falou que se tivesse qualquer outra palavra ali, ele teria ido embora. Mas como estava escrito sim, ele ficou e quis conhecer a artista. Então, não teria pensado nessa palavra, mas já que você trouxe a Yoko Ono, acho que talvez a minha palavra que me lembrou essa obra é sim. Uhum. Muito bonita. Pedro, uma palavra. Eu vou usar. Pode ser uma palavra composta? Eu vou tomar. Voltando ao termo da Bia, desmontar, tracinho, remontar. Essa palavra composta. Eu vou nessa onda aí do Pedro, que eu vou no brinquedo, né? Que é essa possibilidade de reinvenção e aglomeração de coisas inusitadas aí. No brinquedo, no brincar. Obrigada. Gente, muito obrigada por aceitar o convite, de participar dessa conversa. Foi muito, 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 muito proveitoso. Eu acho que foi uma conversa que me tocou muito, como mãe, como educadora, como artista, e que isso possa, né, tocar outras pessoas. Assim, queria agradecer muito vocês. Obrigada a você. Obrigada. Esse encontro, o profissional encontro. Obrigado. Obrigada mesmo. E que a gente sobreviva a tudo isso. Iremos. Invente. Um beijo a todas. Beijo. Beijos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.